Deus quiser, terça-feira, no Lag BaOmer, uma festa muito bonita, uma das mais alegres do calendário judaico. E é costume acender fogueiras, é costume dançar bastante. Falamos semana passada no Shiur, mas tem uma característica, uma coisa muito especial que a gente vê acontecendo em Lag BaOmer, que é o Opshernish. Outros chamam de Halak, que basicamente é o corte de cabelo do menino quando ele alcança os 3 anos. Costume não é uma lei, não é uma mitzvah, não é uma obrigação, mas o costume é que o menino, ele não toca no cabelo, ele não corta, não apara, até o seu 3º aniversário. Quando ele faz 3 anos, então se faz uma festa e se comemora, se adiciona alguns costumes na vida do menino, como veremos adiante. E Lag BaOmer, o 33º dia do Omer, tem muito a ver com isso. Muitos vão para Meron, onde lá está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, e fazem um grande corte de cabelo. São várias crianças, você vê elas nos ombros dos pais, indo para um palco e todos cortam juntos. Quem viu a propaganda do Shiur, tem lá o Rebbe fazendo sinal de tesoura, que não dá para ver o resto do vídeo, que passavam como uma carreata cheia de crianças com os pais para cortar o cabelo no Lag BaOmer. Qual é a fonte disso? Por que esperamos o 3º aniversário? Qual é a ideia que está por trás de um corte de cabelo? Então tem 2 fontes na Torá que relacionam com esse assunto. A primeira é que o homem, ele é chamado de árvore do campo. Ki ha'adam etz hasadeh. O homem se compara com a árvore. Isso na questão de nunca matar uma árvore frutífera desnecessariamente. Nós não podemos cortar nem numa situação de guerra. E a Torá, quando traz essa proibição, relaciona com a pessoa, que assim como a árvore se parece com uma pessoa, nós não devemos matar uma pessoa, a não ser, claro, em autodefesa. Uma vez que a pessoa é considerada como uma árvore, tem uma lei muito interessante nas árvores, que nós não podemos comer o fruto da árvore nos seus 3 primeiros anos. Então, se eu plantei uma macieira e ela começou a dar fruto nesses 3 anos, eu não posso consumir as frutas. No 4º ano, em Israel, se levava o fruto para Jerusalém, para comer lá. Hoje em dia, nós aqui não cumprimos isso, mas os 3 anos sim. Então, já uma vez que nós não comemos frutos de uma árvore nos seus 3 primeiros anos, nós também não cortamos o cabelo de um menino durante os seus 3 primeiros anos. Porque a partir do 3º ano é quando o menino entra no Chinuch de mitzvot, a ser educado em mitzvot, em cumprir os preceitos. Claro que a gente já começa a ensinar uma criança muito antes que tem que fazer o Shema e os psukim, versículos da Torá, mas com 3 anos ele entra na idade de que o pai tem que se preocupar com isso. Inclusive, tem opiniões que falam que antes dos 3 anos não deve se ensinar a Torá para uma criança. Nós ensinamos, mas a partir do 3º ano, ele começa a cumprir mais mitzvot, mais preceitos. Um dos preceitos que temos na Torá é a proibição de raspar os lados da cabeça. Lo takifu peat roshechem, nós não podemos cortar o cabelo aqui do lado. Então tem aqueles que costumam deixar o cabelo bem longo, bem bonito. Tem o costume Chabad, que é deixar curto, tem a medida certa na cabeça, mas com certeza todos concordam que eu não posso raspar. Então essa é a primeira mitzvah, o primeiro preceito que a criança faz quando ele tem 3 anos. Ele corta todo o cabelo e deixa apenas as costeletas. E isso é a primeira mitzvah dele, a primeira mitzvah que ele demonstra para os outros. Começa também a usar kippah e usa o tzitzit, e deve ser ensinado a fazer o Birkat Hamazon, que é a brachá após a refeição, e a recitar o Shema também. É interessante que a gente vê que as crianças começam a chegar no 3º ano, pelo menos eu vi nos meus filhos, começam a chegar próximos do 3º ano, começam a falar adoidados, quer dizer, eles estão prontos para dar os frutos, estão prontos a ensinar e não somente receber. No Shiur de Tânia falamos que uma criança, até o Bar Mitzvah, só quer receber, mas a partir dos 3 anos, ele entende, ele começa a entender que ele recebe dando também. Então é o momento que a criança, a gente ensina ela a falar palavras de Torá, ensinar os outros,
e cumprir com esses preceitos que mencionamos antes. Nosso patriarca, Avraham Avinu, conhecemos a história dele, que na época o mundo era politeísta e se fazia muita idolatria. E ele começou a descobrir Deus, quer dizer, ele começou a procurar por Deus. E um momento ele achou que era o sol, depois que era a lua, e depois as nuvens, o vento, ele foi pesquisando. E o Midrash, os comentaristas nos contam de que ele começou com essa busca aos 3 anos. Quer dizer, com 3 anos ele se torna inteligente o suficiente para buscar por Deus. A gente não vai entrar agora em todo o Midrash, mas é com 3 anos então que uma criança ela se torna apta a se conectar com Deus. Sobre as meninas a gente já vai falar no final do shiur, se Deus quiser. Tem uma outra coisa interessante também com 3 anos, é quando o menino começa a ter orgulho de ser judeu. Por quê? Porque ele anda diferente, ele tem as costeletas maiores, e inclusive, lo aleino, os alemães, quando queriam zombar dos judeus, a primeira coisa que faziam era cortar a barba, cortar os peot, que são esses cachos, puxar eles. Quer dizer, é uma coisa que identifica muito um Yehudi. Tanto que os temanim, eles chamam, tem um nome diferente para as costeletas. Nós chamamos de peot, quer dizer cantos. Tem a mitzvah de peá do campo, que é deixar um cantinho do campo para os pobres. Os temanim chamam de simonim. Simanim quer dizer sinais. Então, através das peot, o judeu ele mostra que ele é judeu para todo mundo. Ele demonstra esse orgulho que ele tem. Ok, já entendemos a fonte na Torá. Por que cortamos com 3 anos? Tem a ver com os frutos que aproveitamos da árvore. Também, aos 3 anos, é quando a criança começa a ter uma revelação divina maior. Quer dizer, ele se torna mais apto a se conectar com santidade. Mas como acontece na prática? Como é feita a festa? Então, nós juntamos, alguns costumam fazer isso de uma forma muito simples, o costume Chabad é fazer uma grande festa e chamar todo mundo. E aí, se explica para a criança o que vai acontecer. Olha, a partir de agora você vai deixar as peot, vai deixar os cantos. E aí, a gente coloca ele em pé, numa cadeira, e as pessoas vão passando, dão uma tzedakah para ele. Se a pessoa não traz uma moeda, geralmente a gente tem uma bandeja de moedas, para o adulto dá para o aniversariante colocar na tzedakah, já começar a fazer mitzvot de caridade. E aí se corta um pouquinho, o pai indica onde que é para cortar, porque Deus nos livre de cortar errado, a mãe vai fazer um escândalo, que o menino vai ficar feio. E aí a pessoa, cada adulto, cada homem corta uma pontinha do cabelo do menino. E assim, um atrás do outro, se faz um lechaim, e o menino começa a entender a responsabilidade dele, quer dizer, ele está lá na frente de todo mundo, e todo mundo cortando, e todo mundo vendo ele se tornar um menino grande. E isso também é uma coisa que traz muito orgulho. Nós costumamos também que a ordem de cortar, primeiro damos para um Cohen, um sacerdote, depois para um Levi, e depois para um Israel, e após isso todo mundo não tem uma ordem definida. Por que isso? Porque o Cohen, ele tinha 24 presentes. Todo Israel tinha que entregar para um sacerdote 24 presentes. Um deles é chamado de Reshit Gez. A primeira tosquia, quando iam cortar o pelo pela primeira vez de uma ovelha, se dava essa honra para o Cohen, e o Cohen ficava com aquela lã. Então, uma vez que a gente está cortando o cabelo do menino pela primeira vez, então nós deixamos que um Cohen faça isso primeiro. Muitos costumam também juntar todo o cabelo, pesar, e dar o peso em ouro ou em prata para tzedakah. Então, quando a criança tem cabelo fininho, é um pouquinho menos. Tem pessoas que guardam, pessoas que distribuem, pessoas que mandam pro Rebbe um pouco do cabelo. Aí cada um tem o seu costume. Outra coisa interessante é levar para que o cabelo seja cortado por uma pessoa importante, por um rabino. Então, se via famílias levando o menino pro Rebbe, o Rebbe cortar um pouquinho. Inclusive tem na nossa divulgação no vídeo, se Deus quiser eu vou colocar no final do shiur, se vê o Rebbe cortando o cabelo das crianças. Quando o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, ele nasceu de uma bênção do grande Baal Shem Tov, o fundador da Hassidut. Os pais pediram para o Baal Shem Tov cortar o cabelo do Shneur Zalman quando ele fizesse 3 anos, no dia 18 de Elul. Então o Baal Shem Tov concordou, mas com uma condição, que o menino não soubesse quem é o Baal Shem Tov. Por quê?
porque o Baal Shem Tov foi o fundador da Hassidut, depois dele veio o Magid de Mezrich, e aí sim, o aluno do Magid foi o Alter Rebbe, o Balatania. Então o Baal Shem Tov não queria que o pequeno Shneor Zalman pulasse um degrau e fosse Hassid, seguidor dele. Então a mãe do Shneor Zalman levou ele com a tia uma carruagem, bem escondidos, entraram rapidinho no escritório do Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov cortou o cabelo do Shneor Zalman, deu uma brachá, uma bênção, e rapidamente eles foram embora. E na carruagem, na volta, o Shneor Zalman perguntou para a mãe e para a tia quem era aquele senhor de barba, e elas falaram que era o Zeide, o vovô. Então, a partir de então, o Alter Rebbe começou a chamar o Baal Shem Tov, que era seu avô espiritual, como avô, porque é assim que ele foi apresentado. O corte de cabelo é muito especial. Tem aqueles que costumam levar para Meron. Meron é onde está enterrado o Rashbi, o Rab Shimon Bar Yochai. A gente vê isso do Arizal, grande cabalista de Tzfat, que quando ele foi cortar o cabelo do filho com 3 anos, ele levou até Meron para fazer lá uma festa. Ele ficou 3 dias de festa lá, porque é um lugar muito especial. Tem outros que levam para Shimon HaTzadik, outros para Shmuel HaNavi, Samuel o profeta. E em Meron você vê que é algo diferente, é uma coisa que chama a atenção da criança, tanta gente lá e tanta gente cortando. E muitos costumam, mesmo que a criança fez 3 anos, perto de Rosh Hashanah, costumam esperar até Lag BaOmer, a data do falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, para cortar o cabelo do menino. O Rebbe falou que pode esperar alguns dias, quer dizer, Lag BaOmer, o falecimento do Rashbi, é no meio de Sfirat HaOmer. E nós não podemos cortar cabelo no meio de Sfirat HaOmer. Então, quem faz aniversário, quem nasceu desde Pesach até Lag BaOmer, deve esperar Lag BaOmer. Então, por exemplo, meu filho fez aniversário hoje. Lag BaOmer é daqui a 2 dias, na verdade já 1 dia e meio. Então, esperamos 2 dias. Mas o Rebbe não indicou para as pessoas esperarem meses e meses para cortar em Lag BaOmer, mas sim ir para Meron. Realmente é uma coisa muito especial. Sabemos de milagres que aconteceram em Meron. Quando Israel estava sob domínio britânico, teve um Lag BaOmer que muitos judeus foram para Meron. E uma grande festa, e justo era Erev Shabbat, a véspera do Shabbat. E no meio de toda a festa, podem imaginar milhares e milhares de judeus, e cada um rezando do seu jeito, conforme seu costume, é uma coisa muito bonita. E no meio da festa, uma mãe começou a chorar. Que ela levou o filho para cortar cabelo lá em Meron, e o menino adoeceu de repente, parou de respirar e morreu. Então vocês podem imaginar as pessoas chateadas e preocupadas. Os britânicos, os guardas, suspeitaram de que fosse uma pandemia e cercaram todo mundo que estava num certo perímetro. Então começou um desespero, porque tinham famílias que uma parte estava dentro, outra fora, e foi uma preocupação muito grande. De repente eles viram que a mãe estava carregando o filho, o bebê, quer dizer, o filhinho morto, e ela entrou no Ohel, na casinha do túmulo de Rabbi Shimon, e chorou, falou: Rabi, eu vim trazer meu filho como se fosse uma oferenda para cortar o cabelo dele aos 3 anos no teu kever, no teu túmulo, e como é possível que agora ele me foi tirado? Ele veio por uma brachá tua. Então ela deitou o menino do lado do túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai e saiu. E quando ela saiu, todo mundo que estava lá dentro saiu também e fecharam as portas. Começaram a rezar do lado de fora, e depois de alguns minutos escutaram a criança chorando lá dentro: Mami, mami, me dá água, eu estou com muita sede. Milagres acontecem em Meron. É muito especial, pessoas que precisam de filhos, ou achar shidur, casamento, todo tipo de brachá, de bênção, deve ir para Meron para pedir em mérito do Rabbi Shimon. E quem não consegue ir para Meron, pode pedir aqui também. Em Lag BaOmer, que é uma data muito especial, a pessoa pode falar: Rabbi Shimon, em teu mérito eu quero brachá para isso e para aquilo, claro, somente para coisas boas, e implorar. Costume, eu mencionei semana passada, que é costume ir numa passeata de crianças em Lag BaOmer de manhã. Vamos ter no Brooklyn, se Deus quiser mais informação, depois me pergunta. E durante a passeata é sabido que o Rabbi Shimon está no meio das crianças, então é bom ir pedir, implorar e com certeza ter milagres.
A pergunta aqui, e as meninas? Porque esse corte de cabelo é exclusivo para meninos. Tem alguns que costumam que a mãe ou outras mulheres cortam do menino também, mas não tem nada específico para meninas. Não corte de cabelo. Por quê? Então, em primeiro lugar, que uma mulher não tem a obrigação de deixar as costeletas. Isso é para um homem. Então, a mulher ela pode fazer o cabelo do jeito que bem entender. Mas uma forma mais profunda de ver, o cabelo de um menino é din. Quer dizer julgamento, quer dizer severidade. O cabelo de uma menina é chesed, é bondade. Por isso que a gente vê que quando uma mulher ela casa, ela deve começar a cobrir o cabelo, só deixar o marido ver. Porque já que é uma bondade, é uma coisa muito bonita dela, independente de como é o cabelo, mas ele é especial, então deixa somente para o marido. Antes de casar, tem que ficar bonita para Shashidor e para se sentir bem. Então não precisa cobrir. Depois que casou, cobre, o marido pode ver e comprar uma bela peruca para ficar bonita sempre. Agora o menino não. O menino, o cabelo representa a severidade. A gente vê na história de José, nosso vice-rei do Egito, a Torá conta que quando ele era escravo de Potifar, na terra do Egito, ele começou a ter muito sucesso. E o patrão via que ele era bom e honesto, e ele começou a comer bem, beber bem. E a Torá menciona que ele começou a enfeitar seus cabelos. Deus falou, como assim? Teu pai está desesperado, teu pai não sabe cadê você, e você fica mexendo nos teus cabelos, se achando bonitão? E aí, naquele momento, foi decretado que a esposa do patrão, esposa de Potifar, tentaria casar com Yosef, e aí aconteceu tudo que levou ele a ser preso. Então, no caso de um menino, representa a severidade o cabelo. Quando ele faz 3 anos e é o momento que ele consegue fazer mais mitzvot e influenciar mais no mundo de certa forma, então a gente corta o cabelo, quer dizer, a gente tira o din, a gente tira essa severidade. Mas não é que uma menina não tem nada o que fazer quando faz 3 anos. As meninas, por orientação do Rebbe de Lubavitch, devem começar a acender as velas de Shabbat. O costume, quer dizer, a mitzvah, o preceito é de que as mulheres casadas acendem velas de Shabbat. E o Rebbe iniciou uma campanha muito forte, ensinando que as meninas também devem acender. Então, a partir dos 3 anos, quando uma menina pode cumprir com as mitzvot e mandamentos assim como um menino, então ela deve começar a acender as velas de Shabbat, e ela deve começar também a rezar, e a fazer o Shema, e a bênção depois da comida, e a se vestir com mais recato também, porque essa é uma mitzvah também muito especial das mulheres. Então, resumindo, o corte de cabelo não é apenas levar uma criança e deixá-la bonitinha no barbeiro. O barbeiro especial quer dizer que o corte, quando o menino está cortando o cabelo, nós enxergamos que ele está entrando num nível de espiritualidade muito forte. Que agora sim ele deve começar a fazer mais e mais mitzvot. E esse é o nosso desejo para o Menachem Mendel e para todos os outros meninos. Vamos espalhar essa campanha, se soubermos de uma criança, um menino que vai fazer 3 anos, pedir para os pais não cortarem até o 3º ano, põe um elástico, alguma coisinha. Nós evitamos ao máximo cortar o cabelo de menino, por isso não deem chiclete para o menino antes dos 3 anos, porque se grudar no cabelo é tzures. Mas vamos encarar isso, o corte de cabelo é um menino de 3 anos, mas encarar isso para cada um de nós, que nós também temos esse opshenish, essa fase de falar, poxa, agora eu posso mais. Então assumir uma mitzvah, especialmente no Lag BaOmer, essa terça-feira, com certeza vai trazer muitas brachot para todos. Shkoyach a todos que participaram do nosso shiur. Deixa eu ver se... Hangi gewandt Soll ich da noch gefällt? Nem noch nicht. Sim, sim. Não, não, tá sim, nada, não,